Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal da SCB. Nessa série em que nós estamos falando sobre os cientistas desse livro aqui, ó, em 6 dias. São 50 cientistas que decidiram aceitar a criação e nós estamos aí no nosso 12º vídeo em que a gente vai falar sobre um geneticista. Olha só que interessante. Antes disso, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir os conteúdos, comentar, compartilhar. Tem os shorts aqui que são postados aí na semana, pelo menos umas 2 vezes. E aí você pode compartilhar esse conteúdo que é bastante importante. Segue o Instagram também, Sociedade Criacionista, para você ficar por dentro desses conteúdos, tá certo? Bom, como eu disse para vocês, a gente vai falar hoje sobre um geneticista, né? Porque, veja, quando a gente pensa em evolução, normalmente a gente pensa que a teoria da evolução, na verdade, as pessoas e divulgadores, enfim, querem passar para nós a imagem de que é uma teoria científica bastante sólida, é uma teoria que vem sendo construída aí há mais de um século, né? Mas hoje eu quero mostrar para vocês a trajetória e os argumentos de um pesquisador que ele caminhou por décadas dentro do paradigma evolutivo e depois ele passou a questionar. Veja que interessante, né? É importante a gente ter a ideia de que nada em ciência é dogmático, mesmo que as pessoas queiram passar essa ideia, né? É muito saudável, inclusive, que a gente questione pressupostos, hipóteses, paradigmas e possíveis verdades aí, porque na discussão, no questionamento, tem muita riqueza e a gente pode aprender bastante. Mas o cientista desse vídeo, dessa história que a gente vai ver agora, é o Dr. James Allen. Ele é doutor em genética pela Universidade de Edimburgo, lá no Reino Unido. Ele é ex-professor universitário da África do Sul, especialista em genética populacional e quantitativa e atuou bastante com melhoramento genético do gado leiteiro, né? É interessante, porque normalmente as pessoas, quando pensam em genética, pensam só em azão, azinho, né? Mas genética tem bastante matemática, probabilidade, é bem interessante de estudar. Durante quase 40 anos, ele aceitou a teoria da evolução sem problema nenhum. No seu trabalho científico, né, na sua função, ele lidava diariamente com mudanças genéticas que ele conseguia medir, mensurar, e ele usava, para estudar essas medidas da genética, métodos estatísticos, biométricos, né? Para ele, a evolução podia ser resumida de uma forma bastante simples: mudança na frequência dos genes ou dos alelos ao longo das gerações. Basicamente, esse é o conceito de evolução que é dito e aceito hoje, né? Quando você vê mudanças na frequência desses genes na população, você vê mudanças e você tem evolução. Você não precisa acontecer nada muito grande. Coisas pequenininhas já são considerados processos evolutivos, né? Além disso, também, dessas variações dos alelos, você tem aí seleção natural, recombinação genética, deriva genética, etc. Então, tantas essas mudanças pequenas quanto transformações grandes que são acumuladas ao longo dos milhões de anos são considerados, então, processos evolutivos, mas em escalas diferentes, que é o que a gente costuma chamar de macro e microevolução, né? Só que essa visão ela começou a mudar não por causa de novos experimentos de laboratório, mas por uma transformação que foi pessoal, que aconteceu com o nosso cientista. Já numa fase bastante avançada da carreira, o Dr. Allen se converteu ao cristianismo e passou a ler a Bíblia com mais atenção. No início, ele próprio afirma que ele não via conflito entre a sua fé recente, né,
e a teoria da evolução. Só que tinha alguma coisa, sabe aquela pulguinha atrás da orelha? E aí você vai estudar e você aprende, e você vê que não é bem assim. Então, um certo dia, depois dele explicar em casa que a universalidade do DNA era uma forte evidência da ancestralidade comum entre os seres vivos, a esposa dele fez uma pergunta que aparentemente era simples, né? Existe alguma razão para Deus ter que usar apenas o DNA? Não sei se você sabe, mas esse conceito da universalidade do DNA é bem interessante, porque o código genético ele funciona da mesma forma, desde uma simples bactéria até as nossas células. Ele é lido da mesma forma, ele é processado da mesma forma, ele é transcrito e traduzido da mesma forma em proteína. Isso é muito interessante. Só que os teóricos evolutivos entendem que esse padrão que se repete indica essa ancestralidade comum. Mas a esposa do Dr. Alan fez essa pergunta: será que existe alguma razão para Deus ter que usar só o DNA? E essa pergunta ficou incomodando o Dr. Alan, né? Então ele começou a fazer o quê? Ele começou a refletir se de repente não poderia, se Deus não poderia ter criado outros sistemas genéticos completamente diferentes, né? Por que é só DNA? Por que ele não criou um sistema, um código genético ou um código de hereditariedade em cada grupo de ser vivo, né? Ele pensou também se Deus não poderia ter criado os seres vivos como, por exemplo, variações sobre o mesmo tipo, né? De modo que os organismos que são semelhantes compartilhassem estruturas parecidas, sem que isso exigisse necessariamente um ancestral comum. É aquela coisa de padrões, né? Então, por que Deus vai criar estruturas diferentes para fazer a mesma função só porque são organismos diferentes, né? Você tem uma adequação, uma adaptação em relação ao ambiente, mas basicamente o princípio e a estrutura é a mesma. Então, em genética, os parentes, né, os indivíduos que são aparentados, eles se parecem porque eles compartilham genes. Mas isso vale dentro de uma mesma espécie ou, por exemplo, uma população reprodutiva. Então, o Dr. Alan ele passou a questionar se seria de fato legítimo estender esse raciocínio para afirmar que todos os seres vivos descendem de um único ancestral. Então, qual é a questão? Poxa, as pessoas de uma mesma família ou indivíduos de uma mesma população são aparentados, compartilham informações genéticas similares. Então, se todo mundo tem informações genéticas similares aos outros seres vivos, quer dizer que todo mundo é aparentado também? Ele ficou se questionando, né, a respeito desses pontos. Essas reflexões, então, levaram o Dr. Alan a examinar com mais cuidado alguns argumentos científicos que eram usados especialmente para o quê? Sustentar a evolução humana, né? E aí, o Dr. Alan acabou se concentrando em 2 pontos. O primeiro ponto é uma proteína chamada de citocromo C. Essa proteína ela participa de reações muito importantes, fundamentais, em um processo que te mantém vivo, que é a respiração celular. E ela está praticamente presente em todos os seres vivos. O citocromo C é uma proteína que é formada por 112 aminoácidos. Desses, 19 aparecem exatamente na mesma posição em todos os organismos analisados, ou seja, eles têm uma similaridade de 19 aminoácidos na mesma posição. Isso indica o quê? Uma forte restrição estrutural. A molécula ela precisa manter um certo formato tridimensional para funcionar. Os outros 93 aminoácidos variam bastante entre as espécies, mas esses 19 aí, né, são os mesmos. E aí o que acontece? Os cientistas eles usam essas similaridades, né, para construir as árvores filogenéticas. O que é uma árvore filogenética? São esquemas que eles constroem para reconstruir, né? Constroem para reconstruir o grau de parentesco que tem, ou o suposto, né, grau de parentesco que tem entre os seres vivos aí na perspectiva evolutiva, né? E qual que é o critério que eles usam para construir essa árvore filogenética? Nesse caso do DNA, questões moleculares, né? No caso do ser humano, olha só que interessante, uma coisa bastante curiosa. O citocromo C humano, ele é idêntico ao do chimpanzé.
No caso do macaco rhesus, que é um modelo aí biológico bastante usado para fazer pesquisa, né? Porque tem uma fisiologia parecida com a dos humanos. Inclusive aquele fator RH dos tipos sanguíneos, esse RH vem do macaco rhesus, porque descobriram a questão do fator positivo ou negativo nesses macacos, né? Por isso que chama RH. Mas enfim, no caso do macaco rhesus tem apenas uma diferença. Nas vacas, porcos, ovelhas, tem cerca de 10 diferenças. Nas aves, 13. Nos répteis, 14. No caso dos insetos, 25. Plantas e fungos, ainda mais diferenças. Então, como é que a teoria evolutiva interpreta, né? A teoria evolutiva, ela interpreta essa similaridade ou essas diferenças com padrões, né? Então, os humanos e chimpanzés, eles têm essa similaridade altíssima porque tem um ancestral comum relativamente recente, ou seja, eles divergiram no tempo profundo recentemente, por mais que seja aí, sei lá, 2,5 milhões de anos atrás, em tempo profundo de bilhões de anos, isso é recente, né? E é por isso que as moléculas, de acordo com essa perspectiva, são bem parecidas. Então, o Dr. Alan, ele considera esse raciocínio bastante problemático, porque olha só, ele observa que, tirando o gene do citocromo C, né, que tem informação para fazer a proteína do citocromo C, os humanos e os chimpanzés, eles diferem em milhares de outros genes. Então, ao mesmo tempo que eles têm um gene que é super parecido, tem mais um monte de genes que são diferentes. Então, ele sugere o quê? Ele sugere de forma bastante conservadora algo em torno de 5.000 genes que são completamente diferentes. Então, a questão que ele levanta é a seguinte, olha só. Se tantas diferenças genéticas se acumularam ao longo da evolução, porque justamente 93 aminoácidos livres do citocromo C permaneceram exatamente igual, apesar de não haver, segundo o Dr. Alan, restrições funcionais, né, que impedissem a mudança dessas posições. Então, para o Dr. Alan, isso seria bastante improvável, ou seja, todos esses genes mudando e só o citocromo C permanecendo basicamente idêntico. Ele considera bastante inaceitável a ideia de que milhares de genes se modificaram, né, como eu falei, enquanto essa proteína permaneceu basicamente inalterada. Alguns geneticistas respondem a esse ponto dizendo, por exemplo, que o citocromo C ele sofre mutações muito lentamente, com uma taxa estimada aí de substituição muito baixa. Então, como esse gene muta pouquinho, ele não tem muitas mudanças comparados com o outro, em que as mutações acontecem mais rapidamente. Só que o Dr. Alan ele critica esse argumento e ele critica inclusive como essa taxa de mutações é calculada. Por quê? Porque de acordo com aqueles que usam esse tipo de datação, né, molecular, ela depende justamente do quê? Do tempo em que essas espécies se separaram. E esse tempo, ele é inferido a partir do quê? Do modelo evolutivo. Então, você tem aqui basicamente um raciocínio circular. Em outras palavras, segundo o Dr. Alan, né, você assume que a evolução ocorreu para calcular a taxa e depois você usa essa taxa como prova de que a evolução ocorreu. É esse raciocínio circular que eu estou usando aqui para vocês. Então, para ele, isso configura, né, esse raciocínio circular. Então, ele pergunta, teria aí alguma razão científica que impedisse Deus de ter criado humanos e chimpanzés com proteínas quase idênticas desde o início? Porque tem muita gente que assume o seguinte, se teve um criador mesmo, por que é tudo igual? Por que ele não fez tudo diferente? E as pessoas, elas acabam, veja a soberba, né? Se colocando no lugar de Deus, tentando imaginar ou determinar o que Deus faria ou poderia ter feito, né? Agora, olha só. O segundo argumento do Dr. Alan envolve a matemática populacional e ficou conhecido como custo genético, né? Ou fitness também. Algumas pessoas acabam usando o termo em inglês da seleção natural. Então, ele se baseia em cálculos que foram feitos por um cientista chamado Haldane. E segundo esses cálculos,
para que uma mutação seja benéfica, porque tem outra questão, né? Não adianta só essa mutação aparecer. Essa mutação, ela precisa se fixar na população. O que é se fixar? Então, essa mutação acontece no indivíduo, e aí esse indivíduo precisa se reproduzir, e essa mutação precisa ser transferida de forma hereditária para os próximos indivíduos. E ela não pode ser prejudicial. Por quê? Porque se ela for prejudicial, a seleção natural elimina. Então, além da mutação acontecer, ela precisa ser benéfica para ser mantida pela seleção natural, e ela precisa acontecer nas células reprodutoras, porque é só assim que ela se torna hereditária, né? Então, de acordo com o Haldane, para que uma mutação benéfica se fixe na população por seleção natural, é necessário que um número muito grande de indivíduos não deixem descendentes. Em média, ele fez os cálculos, seria necessário cerca de 30 dessas perdas para cada indivíduo da população por mutação fixada. Então, para que uma característica benéfica seja fixada, muitos indivíduos têm que morrer. E o Dr. Alan, ele aplica esse raciocínio à evolução humana. Se os humanos e os chimpanzés diferem em cerca de 5.000 genes, que são bastante importantes, isso significaria que 5.000 substituições genéticas teriam que ser feitas de forma sucessiva, uma atrás da outra, ao longo do tempo. Então, considerando aí uma taxa de mutação de 1 em 1 milhão, ele calcula que a população ancestral precisaria ter no mínimo cerca de 1 milhão de indivíduos para suportar esse processo sem entrar em colapso. E isso levaria, segundo ele, a algo em torno de 150 bilhões de ancestrais ao longo da história humana. Pesado, né? Bastante gente. Então, esses ancestrais são normalmente representados como pequenos grupos de hominídeos. Você sabe lá na sequência evolutiva, né? Como os australopitecos, que são aqueles hominídeos que parecem mais com símios. E eles teriam que estar vivendo como caçadores-coletores da África. Imagina uma população gigantesca dessa. O Dr. Alan considera esse cenário bastante implausível. Veja aqui nos termos, né? Não é que ele considera impossível. Ele considera implausível, ou seja, ele considera que uma probabilidade muito baixa disso acontecer. Ele pergunta onde que estão os fósseis, as ferramentas e os vestígios arqueológicos que teriam que ser proporcionais a populações tão grandes. Mesmo que esses indivíduos estivessem distribuídos ao longo de milhares de anos, por exemplo, ele afirma que a ausência de evidências dessa população gigante, né, é bastante complicado de explicar. Então, para reforçar esse ponto, ele apresenta algumas estimativas históricas do tamanho da população humana. No ano de 1500, por exemplo, a população mundial seria de cerca de 300 milhões de pessoas. Em 1800, 1 bilhão. Em 1997, cerca de 6 bilhões de pessoas. E estimativas ainda mais antigas sugerem que 1 milhão de pessoas existiam por volta de 2000 a.C., 50 milhões em 1000 a.C. e 100 milhões no ano zero, né? Então, para o Dr. Alan, esses números se ajustam muito melhor a uma história recente da humanidade que é compatível com o relato pós-dilúvio do que com a existência de milhões de pessoas dos pré-humanos ou hominídeos ao longo de milhões de anos, né? Então, depois de todas essas evidências e esses argumentos, isso conduziu o Dr. Alan a uma conclusão mais ampla. Então, ele chegou à conclusão de que ele deveria rejeitar a evolução humana e aceitar que o ser humano foi criado de uma forma especial. Ele admite que, no começo, ele teve bastante dificuldade com o relato bíblico da criação em 6 dias. Como cientista, ele estava bastante acostumado, lembra, são 40 anos aceitando a teoria evolutiva, mas ele estava bastante acostumado a pensar em escalas de tempo bastante enormes. E ele passou a argumentar o seguinte, que se Deus quisesse dizer milhões de anos ou bilhões de anos, ele poderia ter feito isso, ele poderia ter dito isso. Mas no texto bíblico, a palavra dia aparece repetida várias vezes dentro de um contexto de um período de dias literais de 24 horas. Então, para o Dr. Alan interpretar esses dias como longas eras,
exige uma reinterpretação que é bastante forçada do texto. Ele também afirma que aceitar a evolução implica relativizar diversas passagens da Bíblia, inclusive declarações atribuídas a Jesus sobre a criação, né? Ele encerra todo esse relato dessa argumentação muito interessante, citando o texto de Isaías. Não confiem no homem, que tem apenas um sopro de vida em suas narinas. E ele conclui que diante do conflito, ou suposto conflito, né, das interpretações científicas da Escritura, ele escolhe sem dúvidas acreditar no relato bíblico literal. E independente aí você de concordar ou não com o Dr. James, a trajetória dele mostra uma coisa muito importante para nós. O debate entre evolução e criação não envolve só religião contra a ciência, mas uma análise cuidadosa e crítica dos dados, e isso envolve, de acordo com a cosmovisão desses pesquisadores, diferentes interpretações, pressupostos filosóficos distintos e avaliações que são divergentes sobre o que conta a evidência, né? E é muito interessante a gente estudar a história desses cientistas para a gente entender e conhecer a caminhada e como que eles chegaram nessas percepções. E a gente não vê que é um conflito pessoal apenas, mas, de fato, uma análise um pouco mais cuidadosa e crítica das evidências. Não deixe de curtir esse vídeo, de fazer os comentários, se inscreve no canal e segue a SCB lá no Instagram, Sociedade Criacionista. E a gente se vê no próximo vídeo conhecendo a história de mais um cientista. Até lá!